Opa, tudo bem com você? Vamos lá continuar estudando a associação de resistores? Lembra que nós combinamos que eu ia dividir essa aula em duas? A primeira parte nós falamos de associação em série e em paralelo, e agora nós vamos falar da associação mista e do curto-circuito. Na verdade, pessoal, só existe associação em série e em paralelo. Agora, quando você junta essas duas associações em um único circuito, aí você tem o que a gente chama de associação mista. Coloquei aqui dois exemplos. Não existe fórmula específica. Existe a equaçãozinha para calcular resistência equivalente em série, existe para calcular resistência em paralelo, mas a mista, cada caso é um caso. Então eu mostrei aqui dois exemplos que envolvem 3 resistores e você vai ver também que não tem tipo uma regra. Comece sempre pela paralela e depois a série. Ou comece pela série e depois pela paralela. Não, não tem isso. Cada situação é uma situação e a gente vai ter que ir analisando caso a caso. Então eu coloquei esse primeiro exemplo só para vocês entenderem o seguinte, ó. De A até B, nós temos 3 resistores. O R1 vai vindo aqui, chegou nesse ponto, formam 2 caminhos, R2 e R3, e aí chega em B. O que a gente percebe? O R2 e o R3 estão em paralelo. Ingoma, então eu faço primeiro o R1 em série com o R2 e depois em paralelo. Não, gente, ó. Primeiro você resolve esse paralelo. Nesse caso, primeiro esse paralelo. Como só tem 2, faz produto pela soma. O resultado que der aqui, você soma ao R1. Agora veja nesse outro exemplo. O R1 está em série com o R2 e esses dois estão em paralelo com o R3. Então, nesse caso, você resolve primeiro a série, depois o paralelo. Percebeu? Então, primeiro o paralelo, depois a série. Primeiro a série, depois o paralelo. Cada caso é uma situação. Então, não tem fórmula específica, tá? Não tem uma equaçãozinha para cada um. Certo? Agora, o que é o tal do curto-circuito? Aqui eu coloquei também um bem simplesinho para você entender. Curto-circuito significa um caminho sem resistência. Geralmente nos exercícios, tá vendo que eu coloquei assim os resistores em laranja e os fiozinhos de ligação fiz tudo em branco? Geralmente os exercícios falam assim, considere que os fios de ligação são ideais. O que significa dizer? Significa dizer que os fios de ligação não têm resistência. Então sempre que o circuito tiver uma opção de ir para de um ponto a outro sem passar por resistência, a corrente vai preferir esse caminho. Lembra que a gente falou na aula passada que a corrente elétrica sempre procura o caminho com menor resistência, ou seja, quanto menor a resistência, mais corrente passa? Imagina que você tem um caminho sem resistência alguma, então 100% da corrente vai passar por lá. Olha só esse exemplo aqui, ó. Imagine a corrente entrando aqui pelo ponto A, ó. Aí essa corrente vai percorrer circuito, sobe, passa pelo R1, desce. Quando chega aqui, ela tem que ir daqui para lá. Veja que ela tem a opção de ir por esse fio e ela tem a opção de ir pelo resistor. Aí a pergunta é, será que a corrente se divide e vai pelos dois caminhos depois juntam? Ou será que ele prefere ir 100% pelo caminho? Não é questão de preferência, tá? Ou será que ele vai 100% pelo caminho sem resistência? É exatamente isso, pessoal. Este resistor R2... ele está o que a gente chama em curto-circuito. Ele não funciona. Por que ele não funciona? Porque dá para sair desse ponto e ir para o outro sem a necessidade de passar por um resistor. Então ele vai passar 100% por esse caminho, ignorando o R2. Aí sim, ele passa pelo R3 e aí termina o circuito. Então o R2 está em curto-circuito. Bom, se só vai funcionar o R1 e o R3, como é que o R1 e o R3 estão ligados? Dá para ver que é em sério? A mesma corrente que passa no R1 é a corrente que passa no R3? É uma sequência, ó. Então eles estão em série, você faria em série. Tá bom? Muito bem. Olha, eu vou mostrar para vocês 2 exemplos aqui. Esse aqui é um clássico, cara. Esse aqui, nossa, campeão de vestibular. Esse exercício, esse tipo de circuito já caiu várias vezes em vários vestibulares, exatamente esse, tá? E aí aqui um outro exemplo para a gente identificar cada caso. Olha só, acabei de falar para vocês o que é o curto-circuito. Aí eu te dou esse exemplo. Aí você vai assim. Eu vou mostrar para você uma dica, eu gosto de dar essa dica aqui, que é a dica de como que eu faço para saber se está dividindo ou não. A gente vai nomear os potenciais, nomear os pontos. O que é nomear os potenciais? É dar um nome a cada potencial. Por exemplo, ó, esse ponto aqui é ponto A, tem o potencial A. O que você vai fazer? Sempre que você andar por um circuito e chegar em outro ponto, e para chegar nesse ponto você não passou por nenhum resistor, então quer dizer que esse outro ponto tem o mesmo potencial. Por exemplo, ó, se você sair daqui e vier para cá, concorda que daqui para cá você não passou por nenhum resistor? Então esse potencial vale A também. Se você vier aqui por cima, ó, esse ponto aqui, você não passou por nenhum resistor, vale A.
esse potencial vale A, esse potencial aqui vale A. Então, esse ponto aqui, ó, tem o mesmo potencial que esse. Aí alguém vai lá e assim, Guma, aqui é um caminho livre de resistência, né? Então a corrente vai preferir por aí? Talvez sim, vamos ver. Aí vamos lá, ó, saindo desse ponto que é o mesmo potencial do A e cheguei aqui. Para sair daqui para cá eu passei por um resistor. Então eu posso chamar esse ponto de A? Não. Esse ponto eu vou ter que chamar de uma outra letra. Vou chamar esse ponto de C. Tudo bem? Mas observe que se você sair de C e vir aqui por baixo, ó, você consegue chegar em B sem passar por resistores. O que quer dizer que esse ponto tem o mesmo potencial de B. Faz sentido, gente? Então aqui, em vez de C, eu posso simplesmente dizer, olha, esse ponto não é C. Esse ponto tem o mesmo potencial de B. Gente, resumindo, de A para B eu passo por 60. Aí você poderia dizer, Guma, então vai de A para B, passa por aqui e chega em B. Pronto, ignorou esses dois, está em curto-circuito. Tá, então por que ele não faz assim? Ó? Vai de A para B, aqui ó, vai de A para B, passa por esse 60 e ignora esses dois. Ou, por que ele não vai por A, passa por 60 em B e ignora esses dois da ponta? Então, gente, na verdade, não tem nada em curto-circuito aí. O que nós temos aí é o seguinte, ó, pensa comigo. Saindo do ponto A, você tem 3 opções de caminho. Eu vou chamar esse caminho aqui de 1, esse caminho aqui de 2, esse caminho aqui de 3, ó. 1, 2, 3. Pelo caminho 1, você passa por 60 e chega em B. Pelo caminho 2, você sai de A, passa por 60, chega em B. Pelo caminho 3, você sai de A, passa por 60 e chega em B. Senhoras e senhores, o que nós percebemos é que este circuito aí, na verdade, ele é uma associação em paralelo disfarçada, feita especificamente para gerar confusão e fazer você errar no vestibular. Então, a resistência equivalente aqui. Lembra que é aquele caso particular? Quando você tiver vários iguais, você pega o valor de um deles, divide por quantos tem, então a resistência equivalente aqui é de 20 ohms. Na associação em paralelo, o resistor equivalente é sempre menor do que o menor dos resistores. Tá bom. Qualquer coisa você volta o vídeo e veja de novo, senão você manda a dúvida pra gente lá. Olha esse caso aqui, ó. Qual a resistência equivalente entre A e B? Bom, erro número 1. Entre A e B só tem o 12, então 12 ohms. Não. Pelo amor de Deus, esse erro não. Porque assim, pessoal, ó, de novo. Você sai daqui, deixa eu chamar aqui esse ponto de A. Então, esse nozinho aqui é o ponto A, correto? Você consegue ir de A para B sem passar por nenhum resistor? Não. Você tem 2 opções, correto? Você tem a opção número 1, que é ir pelo cara de 12 volts e chegar até B. Esse ponto aqui é B, que é o mesmo que esse, né? O B. Você tem uma opção número 2, que é sair de A, descer por aqui, chamar de I2, e aí, sei lá, chegar até B. Agora, quando você passa de A, sai de A, passa por um resistor de 12, você tem que nomear outro ponto com outro valor. Como entre esse e esse não tem nenhum dispositivo, então os dois têm valor B. Agora aqui por baixo, ó, sai de A, vem aqui para baixo. Vou chamar esse ponto de C por enquanto. Aí minha pergunta é, eu consigo sair do ponto C, chegar até o ponto B livre de resistência? Existe algum caminho? Sim! Se a gente for aqui pelo meio, a gente não precisa passar por esses 2 resistores. E aí eu chego no final do circuito. Ou seja, amiguinhos, curto-circuito. Curto-circuito. Esses 2 resistores não funcionam. Então, na verdade, nós só temos 2 caminhos. Sai de A, passa por 12, chega em B. Sai de A, passa por 6, chega em B, porque esse potencial aqui vale o mesmo de B. Então, na verdade, este circuito simplesmente é um circuito com a seguinte cara, ó. Sai de A, passa por 12, chega em B. Sai de A, passa por 6, chega em B. São 2 resistores em paralelo. E os outros 2 resistores não estão funcionando. Como é que fica a associação equivalente ali, a resistência equivalente ali? A gente viu que quando só tem 2, podemos fazer aquele caso particular que é o produto pela soma, né? 12 vezes 6 em cima, produto pela soma, 12 mais 6 embaixo. Aí vai ficar 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, 18. Aí eu vou simplificar aqui, para ficar mais fácil. Divido isso aqui por 6, dá 3. Divido isso aqui por 6, dá 1.
Então ficou 12 vezes 1, 12 sobre 3, 4. Então a resistência equivalente é de 4 ohms. Observe que a resistência equivalente no paralelo é menor do que o menor dos resistores. Certo? Beleza, pessoal. Bom, vamos fazer alguns exercícios para treinar isso aí. Vamos ver como é que isso aparece nos exercícios. Tá bom? Na aula na sequência. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!